Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com o Glauco Gonçalves, que está em Goiânia, e além de ser professor lá da Federal, né, de Goiânia, de Goiás, né, de geografia, ele também tem um livro muito interessante pela editora Córrego, Pandora Pandêmica. É um livro aí falando sobre tudo que a gente está vivendo de uma maneira muito inteligente e também muito engraçada em algumas partes. É um livro muito gostoso de ler. E então, primeiro agradecer sua presença aqui, Glauco, e já vou passar a palavra aí para você. Fala um pouco aí do livro e a gente vai conversando aí. Prazer recebê-lo aqui no canal. Pô, Caio, o prazer é todo meu. De verdade, te agradeço muito aí pela acolhida, mais do que pelo convite, né? Uma acolhida. A gente falava agora há pouco, né, sobre a importância de canais como esse teu, assim, muitos bons diálogos, então eu estou mesmo lisonjeado de poder fazer parte desse teu canal aí por esse instante. Enquanto a minha vez na fila da espera da UTI não chega, né? E assim eu já começo com esse sarcasmo, porque parece ser uma marca do nosso tempo e também, de alguma maneira, a marca do livro, né? Hoje faz exatos um ano que a gente recebeu ali, aqui na UFG, todas as federais, aquela segunda-feira única, né, que inaugurou ali aquele dia um. E naquele momento a gente teve aquela doce ilusão de que seriam alguns dias, né? E hoje a gente completa um ano. Então, acho que é uma data marcante também da nossa conversa, né? E é onde, de alguma maneira, para recorrer ao Paulo Arantes, né? É onde começa esse tempo de exceção permanente, né? Essa época que é um prazo. Então, acho que o livro nasce um pouco dessa urgência, né? Dessa interrupção daquilo que a gente um dia achou que era a normalidade, ou de que a gente se acostumou a chamar de normal, né? É um livro que eu costumo chamar, assim, que eu falo lá no prefácio, no pós-fácio pré-póstumo, que eu chamo lá assim de... É um livro, são dois livros em um, porque você viu lá, tem as ilustrações do Estevão Parreiras, um artista aqui de Goiânia, um sujeito muito interessante, e que faz desenhos também que tem a cara do nosso tempo no mundo, desenhos despedaçados, desenhos ácidos, é uma coisa assim sóbria e sombria, né? É um treco. Então eu acho que não é nem, Caio, que os desenhos ilustram o livro, eu acho que é uma espécie de dois livros que andam junto em associação, assim, se misturam, né? Um livro de imagens e um livro de microtextos. Eu também brincava com o Estevão, que ele fez uma espécie de tarô para a barbárie com os desenhos dele, e eu entrava ali com um certo oráculo para tempos de aprisionamento Uhum. e nesse momento do colapso, né? Então, assim, estou falando dessa maneira desarrumada, mas é um livrinho muito modesto, e também quero agradecer o Gabriel da editora Córrego, a Raquel da Igraquiniga, mas é um livrinho que reúne microcontos, né? São 40 microcontos, brincando com essa ideia da quarentena, né? Que depois virou... Estamos aqui completando um ano, como a gente já disse, mas era um pouco esse mote, assim, de fazer 40 microcontos com 40 desenhos do Estevão, embolar isso. E eu acho que o que reúne, o que dá alguma unidade, se é que é possível falar, a esse material, a esse livro, é um descompasso entre um presente que não se realiza, um futuro que é anunciado como uma concretização inevitável, uma vontade de passado. Então parece ser uma vontade de retorno ao passado. Parece ser um livro que, se tem algo que dá unidade a ele, é esses descompassos temporais,
entre a angústia desse tempo que não passa, entre as possibilidades trágico-concretas de um futuro que não é, mas já está, e de uma vontade de um passado que não volta. Eu acho que é um pouco uma disruptura espaço-temporal que o livro carrega, né? Então tem gente que fala assim, é uma coisa de ficção. Não acho que seja ficção, não acho que seja realismo fantástico, acho que é algo assim, que é isso, tenta habitar essa zona cinzenta de temporalidades não exatamente alocáveis no espaço, né? Acho que é mais ou menos por aí. Uhum. É interessante, você trabalha muito com o humor. O humor tem uma coisa que ele, ao mesmo tempo em que ele nos faz olhar para a nossa situação mais próximo, ele sempre encontra ali algo de estranho, né, que faz a gente se espantar com o que a gente passa e naturaliza. Você acha que a gente está já naturalizando tudo isso? Você falou o normal que a gente chamava de normal, já faz um ano que a gente está nesse outro, a gente já passa a chamar de normal também. Como que você vê esse processo da escrita do livro para cá e essa naturalização e normalização disso que a gente está vivendo? Eu acho que a gente, na medida em que a tragédia se potencializou, ou que a dinâmica desse peso, né, assim, acho que, bom, primeiro, eu tenho a sensação de que essa pandemia ela não inventou exatamente nada novo, mas ela acirrou um punhado de processos que estavam em curso, né? E a nossa dependência da tela, a nossa dificuldade de encontro na cidade, a exploração absurda do trabalho precarizado e quem está na linha de frente, uma crise da infância, uma profunda distinção entre as classes sociais e a desigualdade abissal que constitui esse país. Então, acho que a pandemia ela não inventa nada, me parece, ela acirra. Então, por um tempo a gente ficou nessa, né? O novo normal, a volta ao normal. Então, acho que parece que a sociedade, de alguma maneira, quis criar ali algum crivo entre uma normalidade com um certo pacto que a gente convencionou, né? Achar que era normal. E uma ruptura que acontece marcada no dia 16 de março de 2020, que dali em diante nada mais era normal. E eu acho, assim, é cômodo pensar assim, né? Mas eu não sei se é algo que é capaz de oferecer subsídios à compreensão do real. Acho que a gente pode pensar assim por um crivo, por uma facilidade de classificação, o normal e agora não é normal, mas eu acho que é uma hiperrealidade que o vírus anuncia, um desdobramento colossal do que era o real, sabe? Então, para pensar, né, assim, eu acho que não tem como falar de um normal anterior. Acho que a ideia de normalidade sempre foi muito sádica, né? E aí eu acho que também entra um humor que você mencionou, né? Que é um humor ríspido também, que é um humor sádico, porque a gente encara isso assim. Não sei se tem uma coisa também dessa forma disseminada no Brasil de rir da própria tragédia. Não sei se é isso, acho que é até perigoso falar isso, para te falar a verdade. Mas acho que tem algo também na gente diante da tragédia, né? Acho que historicamente no teatro também a tragédia tem um elo aí, né? Com o humor, com o satírico. Então acho que também agora parece que, pelo menos para mim, veio assim uma coisa que
sem fronteira entre o sádico e o onírico e o satírico, que se mistura nessa vontade de olhar para um mundo que não para de acabar, né? Não tem fim, mas não para de acabar, assim, é um negócio. Então é preciso brincar também, né? É preciso brincar com a nossa condição, assim. Eu lembro o Krenak, né? A célebre expressão que o Krenak escreve lá sobre abrir paraquedas coloridos, né? O mundo não para de cair, a gente segue caindo. E o que que a gente vai fazer? Bom, é preciso também criar formas de lidar com isso de uma maneira lúdica, de uma maneira criativa, sei lá. Não é para apaziguar, não, porque a gente está em queda livre, né? Mas é para colorir essa queda, né? Com esses paraquedas coloridos do Krenak, assim. Então, e é isso. Acho que o humor essa confusão entre o humor e o sadismo e a ironia, ela também combina muito com o nosso tempo no mundo, né? Combina com a tragédia que a gente está inserido, assim, né? Sobretudo naquele primeiro momento, cara, eu também acho que eu quero fazer uma distinção, porque hoje a gente falar de humor e tal, no momento em que a sociedade vira uma vala comum, né? As cidades se apresentam como verdadeiros cemitérios de si mesmas, assim, esse março é algo que a gente não podia imaginar, né? Naquele março, quando isso começou. Então, a gente está falando aqui do humor, e você viu o livro, leu, sabe que tem essa instância também desse sarcasmo misturado com a ironia e tudo isso, mas esse livro também foi escrito ali num momento, nas primeiras 3 quarentenas, acho que a gente já perdia a conta se a gente está na 20ª, sei lá, se dá até esse termo já caiu em desuso, né? A ideia de quarentena a gente nem usa mais, mas esse livro também foi escrito naquele momento em que, de um susto, né? De assim, puxa, de um certo estancamento do movimento e do ritmo que a gente vivia. Então, acho que era um pouco brincar com isso naquele momento. Tanto é que depois, no fim do livro, quando eu fui terminando ele ali, a gente terminou ele em junho, foi publicado em julho, começo de agosto até, eu fui terminando o livro já necro. Então eu comecei com os microcontos, microcrônicas, e isso foi virando necrocontos, necrocrônicas, e eu fui vendo que os últimos textos eram todos sobre essa anunciação e essa permanência de um sentimento fúnebre, de um sentimento das necropolíticas, né, dos necroliberais. Então a morte foi tomando conta do nosso imaginário social e da nossa realidade de uma maneira mais proeminente possível, de uma maneira muito concreta, né? Então, é claro que a gente não está brincando com o sofrimento de ninguém, é claro que ninguém a não ser o presidente, né? Mas acho que fora ele, um pequeno grupo, a gente tem noções de humanidade e, enquanto sociedade, a gente está comovido com o que está em curso, né? Então, para quem não leu o livro ainda, não é que a gente está lá também fazendo xiste dos processos sociais em curso. É que nesses microacontecimentos também tem coisas muito interessantes, né? Nesse plano do tátil, do suprassensível. Acho que é nesse lugar também que aparecem coisas que nos convidam a rir da nossa própria desgraça no mundo, né? Uhum. E fala um pouco sobre essas frestas que você identifica e as possibilidades, né, que você tenta apresentar também, e o próprio livro como uma possibilidade, né, literatura, arte e também ciência, conhecimento, né, filosofia. E como que você vê isso nesse momento que a gente está vivendo? Eu acho, puxa, é isso, né? A gente, essa verve criadora, criativa, né? Que a gente pode ter mesmo nos momentos mais obscurecidos, né? Assim, então, acho que é um pouco uma válvula de escape, um plano de salvação imediato, uma, uma vontade de potencializar, uma vontade
de produzir algo vívido em detrimento dessa necro-realidade, né? Então parece que a criação das mais variadas, né? Pode ser fazendo um pão, cuidando das plantinhas, também de novo aí uma perspectiva muito eloquente do micro, né? Do cultivar coisas. Então acho que a criação desses pequenos contos, de escrever um livro, de todo mundo que está tentando pensar, produzir, potencializar processos criativos, acho que também está se valendo disso, né? Assim, é preciso seguir e inventar algo que qualifique a experiência vivida, né? Em detrimento da quantificação da morte, parece ser necessário uma qualificação do vivido. Algo muito difícil, né? Trancado, ou tendo... Trancado é um privilégio, né? Porque grande parte das pessoas também está tendo que correr riscos muito grandes, né? Então, acho que o processo criativo vem aí, assim, né? E frestas, assim, até, acho que o livro oferece frestas, né? Então, por exemplo, tem um continho que o sujeito entra na farmácia e ele arruma um lugar dentro da farmácia que as câmeras não vão vê-lo para ele sorrir pro atendente da farmácia que eles estão ali, né, estão trocando olhares, tem aquela coisa do crush, né, para usar a expressão da molecada hoje. Então, ele vem aí. Depois eu penso lá num manifesto decolonialista, né, para também brincar com essa, assim, não é porque o mundo não para de acabar que não dá tempo de reinventá-lo. Isso é preciso também ficar profundamente marcado aqui, né? O nosso pessimismo, ele não é um pessimismo como vontade ontológica ou como uma classificação irrefutável. Eu acho que esse pessimismo, ele é o que tomou lugar do real. É o próprio real que dá essa categorização do péssimo como concreta, assim, como imanente do nosso tempo. Mas ainda assim é preciso pensar, é preciso criar frestas no micro, é preciso sonhar um outro mundo possível, para usar a expressão daquele começo do século XX, dos fóruns e tudo isso. Então eu acho que tem aí, né, algo também que é um livro profundamente de um tempo que é um tempo de distopia, mas a distopia também convida, né, a sonhar, a pensar o outro, a um outro possível, a outras vivências, outras experiências, a importância dos afetos, né? Então, quando a gente não se encontra, parece que fica tão evidente o quanto era importante ter a cidade, né? O quanto era importante encontrar pessoas estranhas, o quanto era importante abraçar, né? O primeiro conto também tem isso, um menino perguntando para a mãe quando é que era um abraço, né? Lá em, como eles ficam num tempo que a gente não sabe qual é, nem eu sei qual é, mas é um tempo num futuro que já é o agora. Esse menino não abraça ninguém. Eu tenho um filho de 5 anos, né? Ele não abraça ninguém, a não ser a gente, há 1 ano, pô. É algo muito profundo, né? Esses dias eu falava para minha amiga assim, esses meninos, uma amiga, a Tarsila, inclusive, que fez a orelha do livro, tá lançando um livro muito bonito agora também, A Mulher Sem Metafísica. A Tarsila, professora aqui da UFG também, muito querida, muito parceira nesse livro, é bom lembrar dela aqui já. E a gente pensava assim, puta, esses caras vão operar nosso apendicite, né? Esses caras que nunca encostaram em ninguém, passaram 3 anos sem encostar em ninguém, um dia vão nos operar de apendicite. De novo, recorrendo a uma imagem absurda para pensar esses disparates da ausência do tato, do contato, né? Por fim, cara, desse tema que você me pergunta, ainda eu acho que tem algo assim, né? Pensando nesse limite da criação, da ciência e da literatura, que eu gostaria de ressaltar, que também aparece no livro, que eu acho muito marcante, que é uma espécie de fusão dos limites da ciência e da religião, né? Porque a gente está há 1 ano rezando pela vacina, né? A vacina é algo profundamente científico, né? Algo que nos convida a pensar a história do conhecimento humano, a importância do conhecimento científico para a vida humana, mas a gente está rezando por ela, né? E também tem um continho que eu
desvio o Pai Nosso e no lugar dos santos eu vou colocando o nome das empresas, né? Ave, Joy Jones, criadora do céu e da terra, bentificado seja a nossa Pfizer e tá. Porque parece que tem uma coisa assim na gente que, como sociedade mesmo, né? Assim, a gente se viu nessa situação de um estado, de uma época que é um prazo, de novo, recorrendo ao Paulo Arantes, e aí a gente faz o quê? A gente torce, a gente sonha, a gente reza para que a vacina se concretize, né? Então também eu acho que é um tempo que por uma suspensão daquilo que a gente chamava de normal, parece que as coisas se confundem, as coisas parecem se misturar, os compartimentos que a gente usava parecem também estar vivendo alguma espécie de implosão, né? E a gente se vê nessa situação, né? Do que eu estou achando mesmo que tem aí uma confusão, uma fusão de coisas que são próprias da religião, né? Como torcer, como acreditar, como esperar, como e a ciência, né, como essa imanência, assim, a ciência imanente ao processo da vacina e a crença de que a vacina precisa chegar e que ela tem que funcionar, né? Então eu acho que também tem isso, assim, que é uma coisa, no mínimo, curiosa da gente pensar, né? Que é uma aproximação tão grande, assim, de coisas que aparentemente são tão díspares. Uhum. Muito legal, Glauco. Eu queria mudar agora, ainda falando do livro, mas o assunto para a questão das redes sociais. A gente está. É uma coincidência que esse novo coronavírus tenha aparecido numa era em que tudo parece se digitalizar, né? E essa coincidência provoca uma série de efeitos, e estamos aqui num ambiente criado pelos aparatos técnicos, e as aulas estão assim, muitas reuniões de empresas estão assim, o consumo agora passa quase que necessariamente pela mediação desse tipo de aparato. E você escreve algo sobre isso também em vários momentos, em vários dos seus microcontos, né? Como que você vê essa diluição da subjetividade, das relações humanas, nesses meios de comunicação, que mais do que meios de massa, eles têm essa característica de digital, né, e de visualização, né, da imagem? É fascinante, né? É fascinante e acho que um tanto trágico também. E aí, de novo, acho que isso, né? Nada é inventado, mas tudo é potencializado a partir dessa pandemia. Então, já estava em curso, né? Um processo de captura das sensações e também de potencialidade dos contatos, né? Que as redes favorecem. Então, também acho que não se trata da gente também uma análise simplista não dará conta, né? Porque vem numa crescente da rede e dos apps e das plataformas e das possibilidades que são extremamente potentes, né, da perspectiva da comunicação. Mas parece que há uma perda qualitativa, né, que agora com a pandemia acho que fica consensual de que há algo da comunicação que é própria do encontro, né? Que é própria das corporalidades, né? E que na tela não tem cheiro, né? A tela é uma ambiência esvaziada que reduz a totalidade dos sentidos e da multiplicidade do que o encontro pode permitir, né? Então eu acho que primeiro há essa camada de que a gente perde uma dimensão tátil, né? Tem um continho que eu brinco com isso, né? A geração anti-touch, né? Também assim, que a gente foi chamando de geração touch, a geração touch, e tudo que a gente toca agora cotidianamente ou são telas, né? Para a gente tocar alguém, a gente toca quantas vezes mais tela
ao longo de um ano, né, quanto a gente tocou a mais de tela do que de gente, né? É uma loucura pensar isso, né? E é um corte muito abrupto na história do sentido da comunicação humana, das possibilidades. Então, a gente é lançado aí há um ano num lugar e assim, a gente se vê muito mais por tela, né? A gente... Então, a essa dimensão tátil, suprassensível, própria das corporalidades, própria dos cheiros, de tudo isso que não cabe na tela. E há algo que também a gente não pode desconsiderar de que essas telas, esses apps e essas redes sociais, elas não têm nada de neutras, né? Elas são movidas por um, por um algoz ritmo dos algoritmos, né? Assim, há algo avassalador nessa programação que nos coloca sempre em contato com algumas coisas e nunca em contato e nunca encontramos outras, assim. Então parece que também há um confinamento dentro do confinamento, né? É uma coisa velada, invisível, né? Porque eu entro lá no meu Instagram e aparece a lista dos stories lá para mim. Mas aparecem sempre os mesmos amigos, né? Então eu vou de maneira inconsciente vendo sempre as mesmas pessoas, né? E se eu quiser ver pessoas que não estão lá no ordenamento que o Instagram me coloca, eu tenho que fazer uma manobra radical lá, de jogar um monte de história para o lado, ir lá para o fundo. Quer dizer, eu tenho que tentar driblar esses algoritmos. Então, eu acho que também as redes elas direcionam, né, o nosso campo de contato, que é algo que quando eu entro lá na universidade, não tem um algoritmo ordenando quem que eu vou olhar primeiro, né? Isso é do plano do acaso, das espacialidades, dos ritmos, das velocidades e lentidões que os corpos estão se mexendo e se encontrando e desencontrando, né? E nas redes, não, né? Nas redes há um enfileiramento de prioridades que é pensado em algum bunker lá da Califórnia, ou sei lá eu aonde, e que o mundo está submetido a isso, né? Então há uma certa, eu brinco lá, tem meio que um poema lá, uma coisa, né? Micro coisa, acho que eu chamei assim, nem lembro. Há uma virilidade na virtualidade, né? Há uma coisa viril, assim, há uma coisa enigmática também, né? Porque a gente não entende o que é, não fica claro para ninguém quais são os preceitos dessa organização algorítmica, mas está todo mundo submetido a ela e não dá muito tempo para pensar. A gente vai indo, né? Porque é o que de alguma maneira nos sobra como contato. A gente para ser gente parece que tem uma dimensão que é própria do contato, do convívio. Então acaba o convívio, sobra o contato também, sei lá. Parece que tem algo aí, né? Assim, a gente não convive. As redes não são lugar de convívio, né? São lugar de contato. Antes você tinha, sei lá, antes também fica uma coisa saudosista, acho que também não é isso, mas quando é algo do plano dos encontros, você não tem um foguinho para mostrar, ai, Caio, eu te achei bonito, eu mando um foguinho para você lá, igual a molecada usa. Agora também, assim, parece que tem uma redução muito rápida. Antes a gente trocava áudios, agora tem uma certa moral de que os áudios têm que ter 14 segundos, né? Se tiver 30 segundos, ninguém mais tem paciência para ouvir. Então também tem uma restrição, sei lá, o que é isso que está acontecendo com a gente, né? Que a gente fica o dia inteiro olhando isso, mas não tem tempo para olhar nem isso. Eu tô ali no WhatsApp, mas não, também não tenho tempo. Essa mensagem eu deixo para depois. Puxa, chegou um áudio de 1 minuto. Cara, 1 minuto, a gente acha muito. A gente não tem paciência para ouvir 1 minuto de um áudio de um amigo querido, que se eu encontrasse ele na rua, eu ia conversar meia hora, né? Então também produz o contato, mas extirpa
o encontro, produz o contato, mas o contato tem que ter a velocidade que parece ser própria da rede, né? Rápido, 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 para vir o próximo, para eu ir para o próximo. Tem uma coisa assim. E a gente que é um pouco mais velho, assim, né? Assim, que não é da geração. Eu também não sei quantos anos você tem, mas a gente não nasceu na geração que a gente existiu antes da rede, né? A gente conviveu, teve um tempo de infância. Então, eu acho que para essa molecada hoje é um nível de angústia muito profunda, né? Porque você é a imagem que você produz de si mesmo. E há um desencontro entre o que a gente é e a imagem que a gente produz, né? Então, assim, você tem essa molecada, assim, que triste, né? Pensar uma molecada que passa muito tempo pensando sobre a imagem que quer gerar para ser visto de determinado jeito. Então, assim, que tipo de processos e adoecimentos mentais estão em curso numa sociedade como essa que a gente está, e nesse momento, sobretudo, que a gente está, né? É algo assim, há muita coisa aí, assim, esses dias eu estava lendo o Berardi aqui, o Asfixia, esse livro do italiano, né, do filósofo italiano, ele estava lá usando os dados de uma universidade, não lembro, uma universidade americana, contabilizando uma redução profunda das médias de relações sexuais das gerações dos anos 90 para cá. Porque é isso, exige um empenho estar com o outro também, né? Exige uma disponibilidade, exige uma coisa própria do se doar, do aceitar limites do outro, de se colocar, de ponderar, de trocar, né? E na mesma proporção que se reduz as relações sexuais, na média semanal, nos jovens, aumenta o consumo de pornografia, né? E porque é imediato, é rápido e você não tem que lidar com o outro, né? Você não precisa trocar, tecer diálogos entre vontades, né? Encontrar processos de arranjos dessa complexidade que é própria do encontro, ainda mais dos encontros sexuais. Então você consome imagens dos outros e você vai perdendo o interesse por encontrar o outro. Talvez tenha inclusive um processo de desaprender ao que é o outro, ao que é lidar com o outro, né? Que mora dentro dessa vontade, assim. Também não quero ficar fazendo. A ideia não é ser um moralista contra a pornografia, acho que não é isso, não. Acho que a pornografia, inclusive, tem a pós-pornografia, tem muita coisa interessante, que tem gente muito interessante pensando, né? Sobre o uso das redes ou sobre produzir conteúdos disso. Acho que não é isso também, sabe, Caio? É só para dar essa medida do qualitativo, né? Que as redes parecem, ou que o nosso mergulho na tela e com a falta dos encontros vai gerando, assim, né? Mas é um baita tema, puta, é um baita tema. Uhum. Essa molecada que só joga, né? Essa molecada que joga o dia inteiro. Enfim, puxa, daria para passar um dia inteiro conversando disso. Uhum. Muito interessante, inclusive eu andei lendo, mas depois eu não aprofundei, mas tem muita gente estudando os efeitos, você falou do touch, né, da tela, os efeitos neurológicos, porque o sistema neurológico está em contato com essas telas e existem, enfim, efeitos sobre o cérebro, a maneira de pensar essa hiperexposição dos dedos às telas de celular, né? É muito interessante isso. E agora, a questão das técnicas, né? O próprio olho globo ocular, né, como aparelho técnico, ele por si já é a criação de algo que é a imagem, que nunca corresponde ao objeto, que por sua vez também é sempre por se construir. A questão é que a maneira como a gente faz isso hoje, como você falou, é mediada
por algoritmos que não são neutros, muito pelo contrário, eles são muito bem situados em locais geográficos, inclusive, né? Como o Vale do Silício, por exemplo, que pensa como é que isso vai ser organizado e os efeitos políticos que isso vai ter, né? E também é uma coisa pensada para ser desse jeito, né? O Instagram, o Facebook, e aí eles são empresas que são do mesmo dono, do mesmo grupo que coordena, ao mesmo tempo são rivais, né? Você pode escolher uma, não gosto mais do Facebook, agora o mundo está no Instagram. Aí já não é o Instagram, agora é o TikTok, sei lá como é que chama, TikTok. Aí já não é mais o Twitter, agora você falou o Twitter é muito mais visceral, muito mais são os textos muito mais curtos, né? O Facebook fica uma coisa, você falou dos áudios de 15 segundos, né? O Facebook é dessa era do áudio de 30 segundos, o Twitter já é mais próximo dessa era dos áudios de 15 segundos, porque o Twitter tem o limite de caracteres, e isso tudo vai acumulando em torno de uma ou outra conta no Twitter, os fãs, e isso vai gerando também mapas de calor, né, digitais, tá um mundo muito louco que a gente está vivendo, né? Completamente, é novo nesse sentido, embora seja, eu concordo com você, que esses processos todos já começaram antes, mas a pandemia marca um ponto de virada, na minha visão, de intensidade desses processos, e essa intensidade nova cria outras formas de vida também que eram impensáveis antes, né? Sem dúvida. Eu acho que algumas coisas te ouvindo eu fiquei lembrando, né? Uma é esse corpo reduzido ao par de olhos e dedos, né? E uma outra coisa assim também assim, muitas coisas mesmo. A gente tinha amigos no Facebook, né? No Instagram a gente tem seguidores. É uma passagem sutil, né? Mas acho que é sintomática. Tem coisas sintomáticas nessas coisas aparentemente neutras, né? Esse conjunto de imagens, né? Me lembra muito Guy Debord, essa espetacularização de tudo, assim, essa relação mediada por imagens num nível que a gente nunca tinha experimentado antes, né? Dessa mediação assim tão profunda e tão constante, né, da nossa vida por imagens, né? Eu fico vendo assim, conversando com a Cássia Nunes, que também foi a figura, preciso mencioná-la, porque foi quem me colocou em contato com o Estevão. Cássia é uma artista aqui de Goiânia, que fez esse elo e percebeu que os desenhos despedaçados do Estevão, essa cabeça, acho que também tem muito dessa rede, né? Os desenhos do Estevão são crianças só com cabeça, são crianças segurando o próprio braço, essa coisa assim de muitas interpretações possíveis, mas de um corpo reduzido a cabeça e dedos, né? E a Cássia esses dias me falou uma coisa também, a gente vai ver um curso, ou eu estou aqui falando com você, se eu te encontrasse na rua, eu nunca ia ficar me olhando falando com você. Eu ia olhar para você. E eu tenho certeza que quem nos ouve é lançado nessa mesma armadilha, né? Eu, enquanto eu estou falando com você, eu olho muito mais para mim do que para você, poxa. E eu estou conversando contigo. Então, também tem uma espécie de espelho, sei lá o que é isso, né? Uma coisa assim, de um novo narcisismo totênico da tela, assim, o que é isso que a gente está vivendo? Uma tela tântrica também, que eu uma hora escrevo lá, né? Que parece que alicia e corrompe nosso interesse pelo outro, né? A gente fica se olhando, a gente posta uma foto nossa e vai ver 10 vezes quem curtiu a foto nossa. Então, assim, quantas curtidas, é um negócio assim que é muito maluco, muito maluco. E uma última pergunta agora, Glauco, fala um pouco sobre como que você, enquanto geógrafo, olha para tudo isso, e aí se quiser falar também da sua pesquisa acadêmica, né, nesse momento. Puxa, Caio, eu sou um sujeito que passei a minha vida, as minhas pesquisas acadêmicas são muito voltadas à cidade e à crise da cidade, né? No mestrado eu estudei um pouco o futebol de rua como um termômetro de crise da cidade. Então, quanto que
que a molecada usava, ou quanto que na história da cidade de São Paulo, que é onde eu fiz a minha pesquisa, ao longo de poucas décadas, as ruas deixaram de ter crianças jogando bola para serem espaços exclusivamente de passagem de automóveis, né? Então, acho que a primeira coisa que me chama a atenção é um desdobramento cínico, profundo daquilo que a gente já tentava identificar na geografia urbana, no urbanismo, em áreas de conhecimento que estão e estavam olhando para a cidade, que é uma crise dos usos da cidade, né? Eu falei aqui muito do encontro e do desencontro, mas eu acho que a primeira coisa que me chama atenção, assim, e que me assusta como alguém que tem tentado entender a cidade, o direito à cidade, as crises e as possibilidades que são próprias do urbano, é o quanto essa pandemia nos tirou, ou quanto que esvaziou o sentido da cidade, vou dizer assim, né? Acho que o exemplo maior é o carnaval. Eu também brinco muito com o carnaval nos contos, né? E, poxa, o carnaval é um exercício muito interessante na cidade, que tomou e tem tomado proporções muito interessantes nos últimos anos, né? Como uma reivindicação muito profunda do corpo na cidade, dos espaços públicos. Então, eu acho que, como pesquisador, assim como alguém muito interessado na cidade, a primeira coisa que eu olho é isso. Eu falo, puxa, cara, também tem um continho lá que eu falo disso, assim, um menino sai na rua, né, na 14ª quarentena, o Ministério de Combate ao Tédio libera as pessoas para sair uma vez por semana na rua e tal, e o menino fala pro pai, ô pai, sabia que antes as cidades eram assim só no domingo à tarde? Porque as cidades, elas têm pulsões, elas têm cheiro, o cheiro da feira, o cheiro da comida da casa que você passa em frente, os muitos barulhos, a permanente relação com o estranho, né? Você encontrar pessoas estranhas, se deparar com pessoas estranhas. Então, a cidade é um ambiente, né, muito fascinante. Eu acho que ela perdeu muito qualitativamente. E a gente perde, a cidade, a gente sem a cidade perde uma parcela, um quanto do sentido do que é ser sociedade, do que é viver junto. Então, assim, na perspectiva mesmo, assim, das pesquisas da Urbana, me assusta muito profundamente esse momento de um colapso dos usos, do colapso do encontro, do colapso do direito à cidade, né? Sobrou um direito a morrer na cidade, né? Uma necro-urbanização dilaceradora mesmo. Ainda voltando para as redes, mas muito rapidamente, assim, que eu acho que tem muito a ver também com os meus interesses como pesquisador, é o reino do tédio, né? As redes são o reino do tédio e a casa também. A casa como um par, como um duplo da cidade, né, entre o privado e o público, assim, a casa como esse ambiente do público. A casa, primeiro, a primeira ideia que a gente quer ter dela, um tanto quanto romântica, mas também real, é que é um lugar de aconchego, é um lugar de estar, né, do privado, do íntimo. Mas depois de um ano trancado nela, não tem casa que a gente não olhe com alguma nuance de tédio, de estranhamento, o ritmo com que o trabalho se apossou das nossas casas também, né? Então, a gente, ao perder a cidade, parece também ter perdido uma dimensão qualitativa de dentro da casa, né? A casa, os pedaços da casa são o que sobraram da cidade, mas sem o que há de mais profundo na cidade, que é algo que nos foge do controle, que é a profusão de ritmos, sabores, cheiros, estranhamentos. Então a casa é tudo de um plano do privado, de um plano do controlado. E o tédio, né? Assim, o tédio, eu acho que é a arma de destruição mais letal, que é a nossa bomba, né? Além da bomba viral, eu acho que a gente tem uma bomba também invisível, mas extremamente sensível, suprassensível, que está nas redes, que está dentro da casa, que é essa ideia de um tédio mesmo. Assim, o Eduardo Galeano falava que quem não morre de fome
e eu arrisco incluir aqui, quem não morre de fome nem de vírus, morre de tédio, numa sociedade enfadonha, né? O tédio inviabiliza a preguiça, né? Porque você está nessa rede, você fica olhando, então você não olha para o céu, você não faz nada, você não tem um tempo de fazer nada. Você está sempre numa letargia angustiante desse tédio que você devia estar trabalhando, que você está esse celular acoplado na mão, não consegue sair de casa porque tem um medo profundo. Então, eu acho que também é algo que a gente, ao perder a cidade, a gente ganhou novos níveis de tédio, assim, né? E é isso, assim, o espaço, da perspectiva da geografia, acho que o que eu posso ressaltar, mas é isso também, para não ficar me estendendo, mas eu acho que esse espaço-tempo mesmo, assim, um tempo de catarse, o colapso mesmo da modernização, né, o colapso de uma crença de que essa sociedade tão, que já era tão absurda, poderia dar certo, né? Acho que acabou essa fantasia, né? O vírus, o Covid convida a pensar essa falência profunda daquilo que já estava um pouco evidente, né, um tanto evidente, de que a gente tá num caminho mal, né, a gente tá num caminho errado, a gente tem que ouvir mais o Krenak, a gente tem que ouvir o Copenau, a gente tem que ouvir outras vozes, tem que buscar outras epistemologias, tem que alargar e parar de achar que o mundo ocidental é o único caminho para a humanidade, porque não vai bem, e a gente está aqui trancado nessas telas em desdobramento de uma estrutura que nos trouxe até aqui, não foi nada ocasional, né? Esse vírus não surgiu do nada, ele não é um castigo divino, ele é fruto de relações muito concretas que foram tecidas ao longo da história da modernização, né? Então, assim, e do jeito que veio esse, aí também lembro do Rob Wallace, cara, você desculpa eu me estender, eu vou parar por aqui, mas o Rob Wallace tem essa pesquisa, né, e também acho que tem muito a ver com a geografia, que é essa pergunta que você me fez, de que a gente está destruindo os espaços naturais com uma velocidade muito grande e isso favorece o contágio de patógenos com a sociedade, né? De um lado, a gente destrói os ambientes naturais, que seriam uma espécie de salvaguarda, de um equilíbrio dos vírus, de todos os micro-organismos e bactérias, tudo isso, a gente avança para cima deles e vai entrando em contato com eles, e ainda a gente produz milhões de bichos em confinamento que são verdadeiros criadouros de vírus e de potenciais virais, né? Você joga uma cepa de vírus entre 1000 porcos com uma fragilidade genética enorme, esse vírus vai virar um super vírus, né? Então a gente, na perspectiva do espaço geográfico, da geografia econômica, da globalização, da facilidade de circular no mundo, a gente produziu essa pandemia, a gente enquanto sociedade, a gente enquanto um modelo de sociedade bastante específico, que é esse que a gente está submetido, né? Que é um modelo de quantificações abstratas. Então, virão outras, eu acho, não quero fazer nenhum tipo de prognóstico dele, né, assim, da onde de querer inventar ou de projetar nada, mas tudo indica que do jeito que essa pandemia surgiu, outras não tardarão a surgir, como já surgiram, né? Porque a gente está num caminho ruim e essa pandemia só nos dá um exemplo muito concreto, muito cruel desse mau caminho de uma sociedade estruturada pela égide de quantificações abstratas. Muito bom. Uma última pergunta para a gente encerrar essa conversa. Você chama o seu livro de Pandora Pandêmica. Tem lugar para esperança, você acha? Puxa, que pergunta difícil, cara. Que pergunta difícil. Se o seu livro tivesse outro título, não faria, mas como você pôs no título a Pandora, será que tem lugar? Que dá para sair dessa caixa, né? De novo eu recorro assim a essa, acho que eu brinco com as cenas, né? Então, em vez de fazer uma referência bibliográfica, eu ponho lá 4 cenas. A primeira cena é o Davi, então são os autores virando atores, né? Numas espécies de performance além real, sei lá como classificá-las, mas a primeira cena, né? São 4 cenas. A primeira é o Davi Copenau encontrando o Marx na Amazônia, né?
E aí o Marx está pelado, o Davi Copenau aplica um rapé no Marx e tal, e o Davi Copenau fala algo que está escrito lá na Queda do Céu sobre o povo da mercadoria, a paixão que a gente tem pela mercadoria, pelas coisas. Então, eu estou recorrendo a essa primeira cena do Marx pelado, sendo xamanizado pelo Copenau, porque eu acho que há esperança, e eu acho que, não sei se é exatamente essa palavra, mas acho que dá para falar por aí sim. Há caminhos muito interessantes para a gente trilhar, e muito qualitativos, e muito outros, e muito diversos, e que há muitas experiências muito interessantes no mundo, né? De povos, de tradições, de culturas, de experiências. Então a gente tem muita coisa legal para olhar, né? O que há é que é uma superestrutura que tenta corroer todas as particularidades mais maravilhosas, as especificidades de cada lugar do mundo, para se fazer valer como essa máquina de destruição em massa que é o capitalismo. Mas eu acho que há esperança. Eu acho que é preciso inventar a esperança se ainda não há, né? Nessa caixa, nessa Pandora, a gente tem todos os elementos para produzir alegria, para produzir uma quebra profunda dos problemas estruturais que a gente está vivendo. E alguma coisa vem acontecendo, né? Nos debates, na indignação, na exposição da crueldade do patriarcado ou do racismo estrutural. Eu acho que isso não é uma loucura pensar em esperança, porque a gente tem olhado por caminhos que ela pode sair dessa grande caixa aí, né, dessa Pandora pandêmica. Então, eu acho que a gente tem que pensar, a gente tem que cultivar esperanças, né, espaços de esperança, na fratura, na fresta, no acaso, no micro, no afeto, enfim. Maravilha. Glauco, adorei a conversa. Espero que o pessoal que nos assistiu até aqui também tenha gostado. E que comprem o livro, né? Que está aí nas melhores livrarias. Agora, físicas está difícil, mas aí pela internet vocês encontram no Google, coloca o nome lá, vocês vão achar para comprar. E se quiser dizer mais alguma última coisa antes da gente encerrar, fica à vontade. Te agradecer de novo, cara, de verdade, por ter me acolhido. Eu quero insistir nessa expressão, acolhimento pela tela que você me dá aqui. Agradecer muito a Editora Córrego, a Editora Iraquinica, comprar esse projeto. O Estevão Parreiras, parceiro, assim, ele falou esse dia que a gente tá jogando tipo o Bebeto e o Romário do colapso, assim, jogando junto. Então, quero agradecer essas pessoas, a Tarsila também, que eu já mencionei, a Cássia Nunes, o Gilson Plano, que é um artista lá do Rio de Janeiro, que fez uma leitura cuidadosa antes de publicar. Eu tinha muito medo de ofender grupos ou de escorregar em alguma coisa com esse humor que é sátira, então eu queria agradecê-los. Você falou do livro, está à venda, e hoje ele começa a circular gratuito também. Ele está à venda nessa forma obsoleta de papel, né, como mais uma superfície portadora de vírus, possivelmente portadora de vírus, mas ele também passa a estar gratuito de novo, por conta do Gabriel, da Editora Córrego, e da Raquel, e da turma da Iraquinica. A galera resolveu botar isso de maneira gratuita na rede. Então, também pelo último Deus vivo, que é o Google, vocês podem achar tanto para comprar em papel, como para baixar aí, fazer download e tudo isso. Te agradecer de verdade, viu, Caio? Obrigado, foi um prazerão conversar contigo. Valeu, Glauco, eu que agradeço. O pessoal que assistiu a gente aqui também, agradeço. E fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas. Tchau, grande abraço.